Olá, tudo bem? Bom, então nessa aula aqui eu queria basicamente responder um ponto sobre o upload, aproveitando o ensejo da aula passada que eu comentei sobre a validação real-time de upload. Eu quero pontuar algo que foi até comentado logo lá no começo do curso, quando eu comecei a lançar as aulas, sobre como o Livewire ele gerencia essa questão de uploads temporários, tá? Se a gente lembrar lá, quando a gente faz um upload, não necessariamente o momento já do processamento final, mas quando você seleciona algo no input, o Wire Model ele vai atualizar, certo? Querendo ou não ali o back-end. E quando é imagem, a gente lembra que o Livewire ele vai salvar aqui em Storage, App, ele vai ter aqui ó, uma pasta chamada de Livewire-tmp. Inclusive, ó, ele vai ter os arquivos que eu fiz alguns testes aqui, ó, já vão estar aqui salvos nessa pasta de forma temporária, certo? E aí a grande dúvida que fica é, como que eu faço para limpar? Será que eu tenho que fazer um cron no servidor para poder ficar limpando essa pasta de tempos em tempos? Pode fazer, sem nenhum problema, só que o próprio Livewire ele já tem um comportamento e aí é bom eu frisar aqui para que você veja a melhor estratégia de limpar essa pasta temporária de arquivos temporários mediante o selecionar desses arquivos no input do tipo file ali do seu formulário, tá? Então aqui na própria trait, o if file uploads, eu vou segurar Ctrl ou Command e entrar aqui dentro dessa trait do Livewire. Vamos aqui nesse método finish upload, tá? Aqui acima. E basicamente, se você perceber, tá? Eu não vou me ater a estar explicando linha por linha aqui. O ponto que eu quero falar é justamente essa questão dos uploads temporários, tá? Então, nesse finish upload, ele tem um método chamado cleanup old uploads, tá? Que se você vier aqui abaixo, ele vai estar basicamente aqui, ó. Tá bom? Então, aqui está o grande ponto sobre justamente esses arquivos temporários, tá bom? Primeiro ponto aqui é que já é bem interessante a gente dar uma lida com calma, porque aí responde a nossa dúvida de como o Livewire faz a tratativa desses arquivos temporários salvos na pasta storage app livewire-tmp. Primeiramente ele verifica se eu estou utilizando o S3, aí eu já faço um comentário caso você use o S3, tá? Mas se você estiver usando o S3, você percebe que ele já sai da execução desse método, ou seja, para o S3 ele não faz isso automaticamente, é o que a gente já percebe aqui dentro desse método. Se não for S3, o que ele vai fazer? Ele vai ler o storage padrão, tá? Aqui pelo nosso file upload configuration, então nesse caso aqui o retorno desse método, basicamente, se a gente entrar aqui, se eu não estiver em ambiente de desenvolvimento, vai ser o storage disk no disco padrão, tá? Que pra gente aqui, tá dentro aqui desse file upload configuration do próprio Livewire, lembrando aqui, ele vai retornar para você o link da pasta temporária, tá? Ele justamente vai buscar a configuração do arquivo Livewire na chave temporária file upload. E aí aqui já é um array, então dentro desse temporário file upload você vai ter um disco. Esse arquivo, como eu não publiquei ele dentro do projeto, tá? Ele não vai estar aqui na pasta config do projeto, tá? Mas se você vier em vendor, para a gente poder se encontrar, e vier aqui em Livewire, nós vamos ter aqui ó, a pasta config do Livewire, tá bom? Então, voltando aqui, ó, ele vai buscar a chave config do arquivo Livewire, então está aqui na pasta config do Livewire de fato. Eu consigo publicar isso dentro do projeto, tá? Se você quiser fazer isso. E dentro desse arquivo a gente vai ter uma chave temporary file upload, que é um array que contém uma chave disk. Então, se eu entrar aqui, ó, a gente vai ter aqui, vamos procurar, aqui ó, temporary file upload, que é um array, e dentro eu vou ter a chave disk, que está nulo, certo? Então, por padrão, se não tiver retornado nada aqui, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o file system default, tá? E aí, neste caso, a gente já sabe que o file system default, nesse caso, é apontando para a pasta storage app, tá? Que aí, neste caso, a gente viria aqui em file systems default, tá? Se você não especificou, vai ser o local. O local, ele aponta justamente para a storage app, e aí é exatamente aonde ele salva a pasta dele, tá? Então, storage app, aí aqui ele coloca a pasta temporária de arquivos dele, tá bom?
E aí, neste caso, tendo isso em mão, o que ele vai fazer? Ele vai ler essa pasta, todos os arquivos, e ele vai pegar todos os arquivos que tenham mais de 24 horas. Ou seja, esse yesterday stamp, ele vai pegar o quê? Desse help now, que vai retornar um objeto carbon com a data atual, ele subtrai um dia, ou seja, então ele vai pegar os arquivos que tem mais de 24 horas, tá? Aí ele pega o timestamp aqui, e se esse arquivo de fato tiver mais de 24 horas, o que ele faz? Ele automaticamente apaga esse arquivo dessa listagem de arquivos temporários. Então, o que vai acontecer? Quando você fizer um upload futuramente e você tiver arquivos temporários que tenham mais de 24 horas ali naquela pasta, por padrão, conforme está aqui codificado, esses arquivos com mais de 24 horas de duração aqui dentro da pasta temporária, eles vão ser automaticamente removidos, tá? Então, se você está usando o disco local como upload dentro do Livewire, não sendo S3, por exemplo, o Livewire ele vai apagar automaticamente as fotos temporárias, os arquivos temporários que tenham mais de 24 horas de existência. Só que aqui no caso ele acaba pegando pelo último momento que foi modificado aquele arquivo, tá? Do storage. Então, por exemplo, vamos supor que de alguma forma você mexeu em um arquivo temporário e essa última modificação tem menos de 24 horas. Então, consequentemente, evidentemente, ele não vai apagar isso, tá? Então, tem esse ponto a frisar é bem importante, porque em alguns momentos possa ser que você esteja fazendo algum certo teste, querendo ou não, acabou mexendo na data de modificação daquele arquivo em algum momento, ele ficou com uma data de modificação menos que 24 horas, então, basicamente, não vai ser removido, tá? Mas o comportamento padrão é esse, tá? Pro upload local. Tá bom? Se você estiver usando S3, aí nesse caso, você pode ver aqui em PHP Artisan, eu vou filtrar aqui pelo Livewire, só para a gente verificar só os comandos Livewire, aí você vai perceber o comando Livewire configure S3 upload cleanup, ou seja, ele vai configurar no S3 essa questão para remover os arquivos, tá, automaticamente depois de 24 horas, tá? Então, no caso do S3, você tem que executar esse comando, beleza? Então, localmente ele já faz automaticamente. No caso do S3, tem que executar esse comando para que ele possa configurar lá no bucket para que isso possa ser executado automaticamente, tá? A remoção desses arquivos temporários do bucket do S3. Tá bom, pessoal? Então, o Livewire tem esse comportamento aqui sobre esses arquivos temporários. E realmente, quando a gente vê isso crescendo, a gente fica com o pé atrás, porque imagina que se não houver uma limpeza dessa parte de arquivos temporários locais, isso vai crescer exorbitantemente, pode acarretar em uso de disco desnecessariamente, né? Porque esses arquivos, normalmente imagens ou outros tipos de arquivos, acabam consumindo bastante, tá? De espaço em disco, e aí isso, dependendo do servidor, pode ser um custo a mais, tá? Então esse é o comportamento padrão. Se você tiver qualquer dúvida, só me chamar nos fóruns da plataforma, independente de onde você esteja vendo, tá? Pra gente poder sanar qualquer ponto comentado aqui, tá bom? Então é isso, vamos continuando, até mais.